Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal RapBio. E hoje vamos falar sobre vacinas. Mas o vídeo é especial, porque teremos um convidado aqui no vídeo. O meu amigo, professor e historiador, Davi Guedes. Mas antes, vamos entender um pouco sobre o que é vacina. Vacina nada mais é do que um método de prevenção de doenças infecciosas causadas por vírus e bactérias. Esse método é baseado na imunização pessoal, ou seja, uma vez aplicadas, as vacinas vão estimular o sistema imunológico das pessoas a criar as defesas ideais contra as doenças. Porém, a imunização por vacinas não é o único método conhecido ou já conhecido pela humanidade. Muito antes da primeira vacina ser criada e descoberta, os chineses do século X já conheciam certas práticas imunizantes. Essas práticas eram utilizadas para combater a varíola e por isso eram chamados de variolação. Um dos métodos de variolação utilizados pelos chineses consistia em coletar cascas das feridas de doentes de varíola, moê-las, cozinhá-las e soprá-las dentro dos narizes das pessoas que teriam que ser imunizadas. Essas ideias de variolação demoraram muito para ganhar amplitude, mas no século XVI, a embaixatriz britânica chamada Mary Montagu levou os métodos de variolação para a Europa. Essas ideias inspiraram certo médico inglês chamado Edward Jenner a pensar métodos diferentes para o combate da varíola. No país de Jenner, cerca de 1/3 dos infectados morriam. Dessa forma, ele se sentiu impelido a criar esses métodos. Jenner percebeu que as mulheres que ordenhavam as vacas manifestavam, às vezes, os sintomas da varíola bovina, mas nunca ficavam doentes da varíola humana. Isso deu um estralo na cabeça de Jenner. E ele criou um teste um pouco antiético, ao meu ver. Vocês vão ver. Bem, Jenner escolheu a sua cobaia, um garoto de 9 anos, chamado James Phipps. Por coincidência, esse garoto era filho do seu jardineiro. Se você acha antiético, espera lá. Bem, Jenner coletou amostras de pus das feridas da mão de uma ordenhadeira chamada Sarah Nelms. Esse material foi injetado no garoto. Antiético demais para você? Calma, espera porque ainda tem a segunda parte. Por quê? O médico tinha que ter certeza que esse método daria certo. Por isso, o que ele fez? Ele coletou o vírus ou materiais contaminados com o vírus e injetou no garoto também. O que nós sabemos é que o resultado foi: James Phipps nunca adoecera de varíola humana. Dessa forma foi criada a primeira vacina. Ou seja, a primeira vacina criada pela humanidade é do século XVI e é contra a varíola. Hoje, nós erradicamos totalmente a varíola, tá? Ou seja, não há mais doentes de varíola no mundo. Bem, mas ao longo desses quase 300 anos de desenvolvimento de vacinas, o período que ficou conhecido como Era de Ouro das Vacinas, por ter sido responsável pela criação da maior parte das vacinas, é o século XX, certo? Bom, mas
Como as vacinas funcionam? Melhor, como elas são feitas? Elas são desenvolvidas contendo vírus e bactérias enfraquecidos ou mortos, ou ainda fragmento dos corpos desses organismos. Uma vez injetado nas pessoas, esses materiais serão reconhecidos pelo sistema imunológico como invasores. E então, uma reação imunológica vai surgir, fazendo com que células especiais sejam estimuladas. Essas células são chamadas linfócitos B. Elas vão produzir anticorpos e criar memória contra esses invasores. Numa segunda invasão por esses mesmos invasores, essas células serão estimuladas a produzir mais anticorpos contra essas doenças, fazendo com que elas não sejam desenvolvidas pelo organismo. Se você tem alguma dúvida sobre a eficácia das vacinas, podemos analisar alguns gráficos. Esse primeiro mostra a cobertura média anual para a vacina contra sarampo, isso no mundo, tá? Veja como o número de casos diminui na medida exata que a cobertura de vacinação aumenta. Agora, outro gráfico, mais para a poliomielite aqui no Brasil. À sua esquerda, a cobertura vacinal mostrada e à sua direita, o número de casos de paralisia por pólio. Você pode ver que, na medida em que a cobertura da vacinação contra pólio aumenta, nós temos a diminuição do número de casos de paralisia causada por pólio. Agora, observe esse gráfico. Ele mostra a evolução da cobertura vacinal no mundo. Veja que quanto mais aumenta a cobertura vacinal para as diversas vacinas já desenvolvidas, menos são os casos, tá, de morte em crianças por essas mesmas doenças. Mas as vacinas não são 100% eficazes. Sua eficácia está em parte associada à condição de cada um dos organismos vacinados. Nutrição, doenças imunológicas ou ainda doenças genéticas que impossibilitam a produção de anticorpos podem diminuir a eficiência das vacinas nos organismos que tenham essas condições. Dessa forma, algumas pessoas não podem ou ainda não têm efeitos desejados da vacinação. Por isso, a imunidade de rebanho é tão importante. Se você quiser saber mais sobre imunidade de rebanho, veja o card aqui em cima. Para atingirmos a imunidade de rebanho, é importante que a gente mantenha a cobertura vacinal. A cobertura vacinal é a porcentagem das pessoas de uma população, de um país ou uma região que foram vacinadas para aquela doença. Ou melhor, contra aquela doença. Por exemplo, aqui nesse quadro podemos ver a cobertura vacinal necessária para algumas doenças. Por exemplo, o sarampo, aqui na primeira linha. Para o sarampo, nós precisamos, por exemplo, de 95% de pessoas vacinadas para que nós atinjamos a imunidade coletiva ou de rebanho. Dessa forma, para que nós protejamos a sociedade como um todo contra o sarampo, é preciso que 95% das pessoas sejam vacinadas contra essa doença. Por isso, a escolha de ser vacinado ou não pode até ser pessoal, mas as consequências e repercussões dessa escolha são coletivas. Mesmo as vacinas sendo tão importantes coletivamente, algumas pessoas ainda se negam a ser vacinadas. Por quê? Bem, religiões podem ser uma explicação, mas aqui eu vou destacar outras duas explicações ou fatores que podem levar e induzir as pessoas a se negar a vacinar. O primeiro, como vocês puderam ver nos gráficos anteriores, à medida que nós temos uma maior cobertura vacinal,
nós temos uma diminuição no número de casos das doenças. Dessa forma, a noção de perigo das pessoas diminui e aumenta assim a confiança em não ser vacinada. O segundo fator está atrelado à divulgação de dados errôneos e fraudulentos por parte de especialistas, como é o caso do Dr. Andrew Wakefield. Em 1998, esse médico ele liberou um estudo associando a vacinação contra sarampo, rubéola e cachumba ao aumento do número de casos de autismo na Inglaterra. Isso levou a uma diminuição da cobertura vacinal naquele país. Porém, embora você possa ver aí nesse gráfico que depois de um certo tempo houve o restabelecimento da cobertura vacinal, ainda hoje podemos ver o fortalecimento do movimento anti-vacina nos países europeus, norte-americanos e aqui também no Brasil. Todos esses fatores associados e relacionados podem levar a uma diminuição na cobertura vacinal, como nós vimos na Inglaterra após 1998. Bem, e isso pode levar a surtos epidêmicos de certas doenças. Nós observamos isso em 2014. Houve uma diminuição da cobertura vacinal contra sarampo aqui no Brasil. Em 2016, nós tivemos o maior surto do século XXI dessa mesma doença, sendo que 14 mil pessoas foram acometidas naquele mesmo ano. De certa forma, a vacinação ela sempre cria movimentos sociais e antropológicos. Dessa forma, ela não deve ser vista somente sob o ponto de vista científico. Outros especialistas e profissionais devem fazer parte dessa discussão. Por isso, nós chamamos o professor historiador Davi Guedes para discutir movimentos sociais dentro da vacinação. Olá, pessoal. Eu sou o professor David Guedes. Eu sou historiador e também dou aulas na rede pública e particular aqui de Osasco, em São Paulo. E a pedido aí do meu praticamente irmão, eu vim falar rapidinho com vocês alguns aspectos sobre esta situação pandêmica, né, que nós estamos passando, este momento único, né, para nossa geração e para a geração anterior, inclusive, né, nós nunca tínhamos passado, particularmente aqui no Brasil, desde da crise da gripe espanhola, já vista que as guerras mundiais que nós tivemos também, apesar do Brasil ter participado, as guerras não nos atingiram aqui dentro do território brasileiro. E essa é uma das questões que nós vamos conversar durante esse curto vídeo, né? Então, o Igor entrou em contato comigo e pediu para dar uma palavrinha sobre contrato social, as formas que o governo tem para conscientizar a população da participação no controle de doenças como esta que nós estamos passando, e também essa polêmica a respeito dos medicamentos utilizados ou não utilizados para combater a pandemia, das vacinas que surgem ou surgirão, se são eficazes ou não, e esse movimento que de alguns setores que acaba, né, influenciando a grande maioria da população contra a vacina ou a favor da vacina, enfim. E eu preparei aqui alguns slides, mas é mais para falar um pouco sobre alguns momentos da história que foram marcantes desta situação de vacina ou não vacina, né? Então eu gostaria de apresentar para você a questão do contrato social. O contrato social é o nome de um livro muito famoso do filósofo suíço, né, Jean-Jacques Rousseau, na qual o contrato social exemplifica que os seres humanos, né, eles fazem um contrato para viver em sociedade. Por isso que existem as leis, né? Nós sabemos que sem as leis, né, sem que os cidadãos abram parte da sua liberdade em prol da sociedade, não haveria como, né, nós vivermos em sociedade.
Então, o contrato social vem justamente para ordenar esta convivência necessária. Como nós somos um animal social, nós temos que viver em sociedade, né? É preciso estabelecer um contrato, onde eu cedo em determinadas coisas e para ganhar em outras. Eu coloquei a interrogação, não foi um erro, né? Nós vemos que o contrato social ele está vacilante. As pessoas, elas não, apesar delas estarem inseridas numa sociedade que tem o seu contrato, elas de certa forma não respeitam ou não aceitam o diferente. E esta é uma das fontes de muitos problemas, tá? Entrando na seara, né, da questão de como tratar a doença, de como organizar a sociedade para que ela em conjunto enfrente uma pandemia como essa, vamos falar do preconceito contra a vacina, né? Quando a vacina surgiu, quando ela foi explicada para a população nos primeiros momentos, houve muito preconceito. Essa charge mostra exatamente isso, né? E aí, qual é o preconceito que aparece? O grande temor das pessoas, logo que a vacina chegou e eles souberam como ela era feita, é que ao tomar a vacina, partes do corpo de vacas, de bois, começassem a nascer nas pessoas. Como se o fato de eu ter tirado a vacina a partir da vaca e inocular no humano fizesse com que nos seres humanos surgissem protuberâncias a respeito de corpos de vacas, de bois, né? Algumas pessoas nascem chifres, outras têm bois saindo do seu nariz, na sua cara, na sua bochecha, enfim. Acreditava-se, né, que isso é normal, né? Quando uma sociedade não conhece direito e a ciência não se faz explicar corretamente como ela funciona, abre margem para todo tipo de preconceito, para todo tipo de situação a respeito aí da vacina. No Brasil não foi diferente, né? Nós tivemos inclusive uma revolta, a revolta da vacina no ano de 1904. Ela ocorreu por quê? Houve um grande projeto de modernização, né, do Rio de Janeiro, das grandes cidades brasileiras, e as doenças, e aí os grandes intelectuais, né, Oswaldo Cruz, por exemplo, à frente deles, tomaram conhecimento, né, de que era preciso vacinar a população para evitar, né, a disseminação das doenças que eram tão comuns no Brasil. Qual foi o grande problema que gerou a revolta da vacina? Foi a imposição e a falta de explicação, né? O governo tinha razão na campanha de vacinação, mas eles não respeitaram o direito da população de saber, de ser informada. Eles não souberam promover o conhecimento, e aquilo era feito de forma muito autoritária, né? Então os agentes da saúde eram acompanhados de homens da polícia, do exército, que invadiam a casa das pessoas, não informavam o que estava acontecendo, simplesmente imobilizavam as pessoas e vacinavam as pessoas, e elas nem sequer sabiam o que estava acontecendo. Isso gerou uma revolta que está nessa charge, né? Os agentes de saúde até montados em seringas, né? E o povo revoltado contra essa imposição. Só que é uma revolta completamente diferente da atual. Essa revolta ela era baseada basicamente, né, na falta de transparência, na falta de explicações e na falta de conscientização. O governo de forma autoritária impondo a necessidade da vacina. Tá? O que ocorre hoje, em pleno século XXI, é uma coisa completamente diferente. Né? Ou seja, pessoas que, mesmo depois de décadas e décadas de comprovação científica da importância, da necessidade e da eficácia das vacinas, ainda ainda procuram evitar a vacinação, fazem campanha contra a vacinação. É claro que quando a gente diz isso, a gente tem que ter muita paciência para não colocar neste balde, né, a vacina contra a Covid-19, até porque esta vacina ela não existe, ela está sendo desenvolvida, testada e ainda não está aprovada. Então é legítimo quando a pessoa tem dúvidas se essa vacina vai funcionar, se ela não está sendo feita muito rápido. Tudo isso são coisas muito válidas. Agora, na questão da importância da vacina para a sociedade como um todo, isso aí é inegável que ao longo das últimas décadas, inúmeras doenças ou foram completamente
banidas, né, do dia a dia das pessoas, ou foram praticamente quase que zeradas, né? Agora, como que a pandemia pode ser resolvida? Não resolvida no sentido de curada, mas resolvida no sentido de ser melhor conduzida. Existem duas formas, ou dois tipos de governos, ou dois tipos de países que conseguem tratar de pandemias como essa, seja a da Covid-19 ou seja de qualquer outra que porventura venha a ocorrer. Primeiro são os países autoritários. E quando eu falo autoritário, eu não estou colocando nenhum juízo de valor no sentido de se está certo ser autoritário ou se está errado. Isso aí é a conclusão de cada pessoa que estiver nos escutando. Mas eu coloquei aqui a China como um exemplo de país que conseguiu controlar a pandemia, apesar da pandemia ter sido originada, ao que tudo indica, ali, por conta de um governo de um país autoritário, onde quando o governante máximo, né, Xi Jinping, por exemplo, presidente, e todos as autoridades determinam que é proibido sair da rua por conta de uma pandemia altamente transmissível, contra a qual nós não temos ainda tratamento, nem vacina, nem remédio, nada para controlá-la, a não ser diminuir a velocidade do contágio, as pessoas não saem na rua. As pessoas realmente obedecem, até por medo de, inclusive, ser presa, de perder seu emprego, ou coisas piores. Outro tipo de país, sem ser autoritário, que consegue ter sucesso, são países com empatia social. E eu usei aqui como exemplo a Alemanha. Por que eu usei a Alemanha? Poderia ter usado a Nova Zelândia, a Austrália, o Canadá, né? A Noruega. Por quê? Porque são países que passaram pelo flagelo da guerra de uma forma muito mais intensa do que outros. Mas nós observamos uma empatia social maior porque as pessoas já passaram por privações muito grandes como da guerra, como no caso, por exemplo, no Reino Unido, onde as pessoas eram obrigadas a dormir nas estações de metrô, na Alemanha, onde passaram por perrengues muito grandes, né, chegando a comer até os ratos das cidades, né? Então são pessoas que, por terem passado historicamente por situações complexas, difíceis, eles têm embora não esta geração, mas existe uma certa lembrança cultural às gerações atuais, por exemplo, da Alemanha, apesar delas não terem passado pelos horrores das guerras mundiais, elas foram ensinadas pela sua história, pelos seus antepassados, de que é preciso, em situações como essa, da pandemia, ter essa empatia social para controlar. Países sem a empatia social, como no caso do Brasil, ocorre isso aí, em plena pandemia, né, com os casos ainda, nessa época, acima de 1.000 mortes, na época que fala agora em outubro de 2020, diminuiu, mas ainda temos aí 700, 600 pessoas morrendo quase que diariamente. A gente chega, os números são frios e a gente às vezes não entende a dramaticidade disso. E nós temos as pessoas indo à praia, as pessoas indo aos bares, aos restaurantes. Falta empatia social porque essa mesma pessoa que está na praia aí só com jovens, durante a semana vai trabalhar, vai andar pelas ruas e com certeza vai ter contato com pessoas que, ao contrário delas, é menos resistente ao vírus da Covid-19 e pode ter muito mais complicações. Então, o que eu quis passar nesses poucos minutos foi justamente a ideia de que a questão da nossa empatia social, a questão da vacina como algo que virou uma disputa geopolítica. Nós temos a vacina europeia, nós temos a vacina russa, nós temos a vacina chinesa. Os Estados Unidos não vai querer confiar na chinesa, né? Aqui dentro no Brasil, o governador de São Paulo está apostando suas fichas mais numa aliança com a vacina desenvolvida pelos chineses. O governo federal, por outro lado, que é contrário, ou pelo menos crítico à China, vai fazer de tudo para usar outra vacina. Então nós vemos que no mundo que nós vivemos, nem tudo é simples e nem tudo é aquilo que deveria ser o mais óbvio, que é o tratamento da maioria da população. E quando nós entendemos
que sem empatia social ou sem uma certa rigidez em momentos que sejam necessários, nós vamos continuar patinando. E isso que aconteceu na pandemia no Brasil. No primeiro momento, aquele impacto, né, aquele medo, todo mundo se enclausurou em casa e fez o lockdown. Quando as coisas foram não se acalmando, mas parecia que era só com os outros que acontecia, as pessoas começaram a sair. E aí o pico da doença, que deveria passar em 2 meses, se prolongou por 3, 4, 5. Isso ilustra a falta de empatia social. E quando você não tem um governo autoritário que possa obrigar as pessoas a ficarem dentro de casa, que ao invés de não faz isso, e pior do que isso, propaga, né, comportamentos que são exatamente aqueles que mais aceleram o contágio, aí você tem uma situação terrível, como acontece no Brasil, no que pese que não seja o primeiro, ser o segundo não é de glória alguma e não serve de leniente nenhum para o nosso sofrimento. Então, um abraço a todos aqueles que, por algum motivo, passaram pelo sofrimento da Covid, seja consigo, seja com pessoas conhecidas, que perdeu alguém ou que teve alguém que sofreu bastante, mas é preciso mais empatia social. A nossa outra opção seria governo autoritário, que nós não queremos, ou então a doença permanente, que é outra coisa que também não queremos, tá bom? Muito obrigado ao Igor por me convidar, espero que tenha sido um pouco ilustrativo o que eu tenha dito, e até o nosso próximo encontro a respeito de assuntos que nos faça pensar como povo e como sociedade. Para saber mais sobre vacinas ou outros assuntos biológicos, se inscreva aqui no RapBio. Se gostou desse vídeo, por favor, dê o seu like e compartilhe ele com seus conhecidos e amigos. Eu me despeço por aqui, até mais, um forte abraço e tchau!